A pessoa é batizada com o Espírito Santo, né? Depois ela para. Ela ora uma vez, talvez tenha alguém aqui que me ouviu que tá assim. Eu orei só no dia que fui batizado, nunca mais. Há 20 anos. Eu orei naquela semana e depois nunca mais. Ou teve um dia lá de um avivamento, sei lá, um congresso, alguma coisa. Você orou, umas 2, 3 palavras e nunca mais orou. Então, esse podcast também é para você. Porque as línguas não é quando você apenas sente, né? Na verdade, eu gosto de chamar da habilidade de orar em línguas. Eu acredito que é uma habilidade que Deus nos concede de orar em línguas. E, pastor, você sabe que eu acredito que essas pessoas que hoje orou quando foi batizada com o Espírito Santo e hoje já não ora mais, porque ela canonizou isso. Ela acha que a partir de agora vai ter que sentir aquilo que ela sentiu, que nem sentiu lá nesse primeiro dia. Sim, exatamente. Porque chega uma época que é como se esse sentimento fosse retirado, né? Agora você faz pela fé. Então esse sentimento no início é necessário, né? E a gente acha Para desbloquear. Para desbloquear. E a gente acha que vai ficar a vida inteira. Exatamente. Porque a própria palavra diz, né? Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela E a fé. isso é fé. Exatamente. Meu Deus. E a gente não vive porque a gente sente. Então você nunca vai ver na palavra de Deus o Senhor falando pra gente fazer alguma coisa porque a gente tá sentindo alguma coisa. Quando você sentir isso, você faz. Quando você sentir aquilo, você faz. Não existe isso na Bíblia. Existe pela fé. Pela fé. Acabou. Então, é a oração. Então, a oração em línguas é para usar quando? A habilidade de orar em línguas é quando eu estiver fazendo o quê? Quando eu estiver orando. Né? Então, toda vez que eu for orar, eu posso usar essa habilidade. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala em... E vamos desmistificar esse negócio aí. Sim. Vamos desmistificar isso aí, povo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando estiver falando em línguas, um só fala e o outro interpreta. Se tiver 2, um cala e o outro fica falando. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Em outras palavras, você tem controle, queridão. Exato. Você tem controle. Você não é uma pessoa que é tomada de um poder que vem que você não suporta. Se tiver 2, você vai ter que calar a boca. Se a gente não tivesse controle, Paulo não tinha escrito aquilo. Ele está dizendo, ou seja, você controla a hora que começa, a hora que termina, a hora que volta, a hora que para. O apóstolo Paulo está ensinando que nós temos o controle sobre a oração em línguas. É o único dom que nós podemos acessar, né? É o único, exatamente. E aí entra isso, né? Nós podemos nos mover nele. Sim. Nós podemos dar o start dele. O tempo todo. O tempo todo, né? É uma habilidade que nos dá... nós que conseguimos dar o start e fazemos o tempo que quiser. Se a gente começar a orar em línguas agora, a gente escolhe aqui, ó. Se eu quiser ficar orando meia hora, ora meia hora. Se você fizer uma hora, ora uma hora. A gente escolhe o tempo que a gente vai fazer e a gente para a hora que quiser. Então, não tem a ver com sentir. Tem a ver com necessidade. Por quê? Porque, 1 Coríntios, quero que você leia a sua Bíblia. Não acredite no que eu estou falando, não acredite no que a outra pessoa está falando. Pegue a sua Bíblia. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Você está falando com Deus. Quando você fala com Deus? Na oração, na adoração. Quando você está adorando o Senhor. Pode falar na igreja? Aí tem uma polêmica. Porque tem igreja que não pode mais falar. Sim. E aí, pode falar na igreja ou não pode falar na igreja? O que você acha? O que Paulo fala sobre isso? Vamos para a palavra. Vamos ver o que a palavra fala? Contudo, prefiro falar, capítulo 14, versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos separar isso aqui? Aí você fala assim, tá vendo, irmão? Não pode orar em línguas. Não, você não tá entendendo. Eu acabei de dizer
que as línguas é para uma oração. Oração você está falando com quem? Com Deus. Agora, quando você está com o microfone na mão, você está falando com quem? Com a igreja. Com a igreja você não fala em línguas. É isso que Paulo está dizendo. Quando você estiver falando na igreja, com a igreja, é melhor falar 5 palavras em português do que 10.000 em línguas. Porque é para instrução de todos. A instrução, ou você vai instruir Deus alguma coisa? Você não vai instruir Deus. Você vai instruir o povo. Então, essa palavra aqui está sendo dita quando o direcionamento é para o povo. São as palavras em português. Então, Paulo não está dizendo que não é para orar em línguas na igreja. Ele está dizendo que quando você falar com a igreja, você fala em português. Mas quando você for falar com Deus, você pode orar em línguas. Você e Deus. Você e Deus. Em espírito fala mistérios. Olha só. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Olha aqui o que acontece. O que é o batismo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, é uma veste nova, é ser revestido novamente. Você já tinha o Espírito Santo, mas você recebeu uma nova veste. Quando o Espírito, nós oramos em línguas, quem está orando é o nosso espírito inspirado pelo Espírito Santo. E isso é extraordinário. Eu te falar uma coisa, não existe nenhuma oração sua na terra que será melhor que a oração em línguas. Isso é forte. Não existe nenhuma oração sua em português que será mais eficiente do que uma oração em línguas. Paulo está dizendo que quem está orando é o próprio Espírito. Mas a mente fica infrutífera. Então o que eu devo fazer? Eu vou mesclar entre orar no Espírito e orar com a mente. Cantarei, tem gente que não sabe disso. Cantarei no Espírito, cantarei com a mente. Ou seja, tem língua, tem cânticos que você pode cantar em línguas. Paulo está dizendo que eu posso cantar em línguas, orar em línguas, falar com Deus em línguas. Olha só. Esse versículo que você leu aqui agora, o versículo 15, é que a menos a igreja tem compreensão. Aqui mata qualquer dúvida, Sim. Quebra qualquer protocolo. Ó. O apóstolo Paulo, ele mesmo faz uma pergunta, né? Que farei então? Pois é. Aquela essa tradução aqui é diferente que a Strong. Mas ele fala, que farei, pois? Aí ele responde, orarei com o Espírito, olha de cima para baixo. Sim. Mas também orarei com entendimento. Entendimento vem depois. Sim. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Sim. Então observa que Paulo fala de cima para baixo. Sim. Primeiro com o Espírito, depois com o entendimento. E aí que as pessoas não entendem. Exatamente. Depois que eu aprendi, depois que eu recebi as línguas estranhas, quando eu vou orar, a primeira oração é com o Espírito, mas também com o entendimento. O entendimento vem depois. Sim. A própria oração, a própria oração do entendimento já vai vir inspirada pelas línguas. Inspirado pelas línguas. As línguas vão estar trazendo o entendimento daquilo que está sendo orado, para que você concorde com aquilo. Só que o problema... Por que as pessoas não conseguem hoje orar em línguas estranhas? Porque todo homem quer ter o controle. A oração com entendimento eu tenho o controle, as línguas eu perco o controle. Exatamente. Eu confio totalmente em Deus. Exato. Orar em línguas é você chegar no nível de Ezequiel 37. Né? É você entrar, sair dos artelhos, sair dos joelhos, sair dos ombros e navegar, porque você não tem mais controle. Acabou. Você nadou, você não tem mais pé no chão. Eu não tenho mais controle. O pé saiu da terra. Saiu, não tem mais nada. Eu tô fluindo no rio. Então é isso. A oração em línguas é confiar que o Senhor está fazendo o melhor por você. E acabou. Isso é fé. E isso é cristianismo. Nossa, é fé mesmo, hein? É fé. Se tem uma coisa que é fé, é falar em línguas estranhas. É, exatamente. Porque depois que você vira essa chave aí, isso aí com certeza aconteceu com você e com quem virou essa chave. A pessoa sempre fala assim pra mim, Paulo, eu não consigo mais orar com entendimento. Quando eu penso em orar com entendimento, a pessoa chega lá, Senhor meu Deus, e daqui a pouco, tá nas línguas estranhas. Porque ativou. O Espírito agora toma controle toda vez que você for orar, não é assim? Então você ora com entendimento, mas primeiro você ora com o Espírito. Depois o Espírito Santo direciona você às palavras com entendimento. Sim, exatamente. Né? Então você começa a orar com entendimento, mas não tem como, o Espírito Santo assume.
Exatamente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É um nível espiritual maior. Povo de Deus, deixa eu falar uma coisa. Aqui eu quero dizer pra ti, olhando no teu olho, o batismo com o Espírito Santo é pra todos. Hoje eu posso dizer pra você. O senhor acha que tem você acha que tem igreja que você vai assim, essa daqui não ganha, não merece hoje? Batismo? Meu Deus. Você vai numa igreja, não merece? Tem essa separação? Não existe. Hoje eu posso dizer sem medo de errar, com a minha experiência, com tudo que eu vivi, com todos os lugares que eu vou, com todos os lugares que eu ministro. Se tiver alguém que tem sede, que tem fome, será batizado com o Espírito Santo, sim. Se tiver alguém que tiver desejo, tiver com o coração aberto, será batizado, sim. Ah, irmão, não é o tempo. Não existe esse negócio de tempo, povo de Deus. Não existe, já tá dado. Tá dado, já foi feito isso. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Já tá Eu tenho certeza que se eu tivesse aprendido antes, eu teria sido batizado antes. Eu tenho certeza disso. Ah, irmão, mas talvez Deus quis fazer na tua... Tudo bem, mas precisar de 21 anos. Ele com um ano aprendeu o que eu aprendi. Só que eu fiquei 21. Né? E hoje eu cheguei e até uma coisa que às vezes até a gente fica... cheguei até a ficar triste. Porque eu falei pro Senhor, quando as coisas começaram a acontecer, essa questão toda do avivamento na minha vida e o ministério, as curas, tudo... Eu falei, Senhor, eu tô muito velho já pra isso. Pra começar agora a viajar. Eu me converti com 20 anos. Agora eu tô com 40, vou fazer 45. Falei, agora eu vou viajar, agora eu... E eu comecei a falar com o Senhor. Falei assim, eu tô muito velho pra isso. Pra ir viajar, ficar em lugar que eu não conheço, eu tenho filho, eu tenho família. Era pra ter sido antes. Só que a culpa foi de quem? Minha. A culpa foi de quem? Do povo, das pessoas à minha volta que não tinham esse conhecimento pra me ajudar. Eles não tinham culpa, assim, eu não culpo eles, né? Mas se tivesse alguém perto, eu tenho certeza que eu seria antes, né? Se tivesse ouvindo o que vocês estão ouvindo, eu tenho certeza que eu seria antes. Se eu tivesse ido até um ministro que tem esse tipo de entendimento, eu teria sido batizado antes. Eu tenho certeza absoluta que eu teria. Por quê? Porque onde eu vou, eu tenho esse entendimento e tem um ali de 1 ano é batizado, de 3 anos é batizado, de 5 é batizado, de 10 é batizado, de 20 é batizado. Então, todos são batizados. Qual é o bloqueio? Você falou algo extraordinário, né? Tem muita gente que tem um chamado sobrenatural, mas depois que as línguas estranhas vêm, que Deus trabalha nele, Exatamente. aí depois Deus libera ele, né? Exatamente. Eu fiquei também agora com 40 anos. A primeira vez que eu fui andar de avião na minha vida com 40 Exatamente. anos. E agora Deus destravou. Exatamente. Porque ele trabalhou em mim, mas Exatamente. agora ponto. E as línguas fazem isso, por isso que eu digo, batismo é para todos e a oração em línguas, que é um presente de Deus, Presente. tá? É um presente de Deus. Deus te deu algo, imagina. Tem alguma coisa do seu corpo que você acha que é inútil? Tem alguma coisa do seu corpo que não usa? Meu Deus. Tira alguma coisa, tira um rim. Você tem 2. Meu Deus. Tira um rim. Vai ficar com um rim só. Tira um pulmão. Tira uma coisa assim, tira os cílios, já muda. Já muda tudo. Então, ó, se Deus deu, tem uma razão muito importante para ele ter dado para nós. Verdade. E aí eu falo, não, oração em língua só edifica você mesmo. Querido, que é coisa mais importante que isso? E eu costumo dizer, às vezes vem pessoas para mim, ó a importância de edificar você mesmo. É o que você falou aí, primeiro edifica a mim. Exato. Para depois, as pessoas chegam assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim porque eu quero saber qual é o meu chamado, o meu ministério. Aí você olha para a pessoa não sabe nada. Não tá curada, não tá liberta. Tá toda atrapalhada, com um monte de problema na vida. Eu falei, queridinho, você tá preocupado com o chamado? Você tem que preocupar em arrumar sua vida. Primeiro Deus vai trabalhar em você, né? Primeiro Deus faz a obra em mim, para depois fazer a obra através de mim. Primeiro Deus me cura, porque só curados podem curar. Primeiro Deus me liberta, porque só libertos podem libertar. Primeiro Deus me aviva, porque só avivados podem avivar. Se você não está vivendo isso, você não tem nada para oferecer. Nós só podemos dar aquilo que temos. Nós só podemos oferecer aquilo que nós já temos. Eu nunca vou poder dar para você algo que eu não recebi ainda. Se eu quiser dar R$100 para ele, eu tenho que ter R$100 aqui. Se eu não tiver R$100, eu não consigo dar os R$100 para ele. Então, primeiro o Senhor quer fazer em você. Então, olha a importância da oração em línguas. Primeiro, ela edifica você. Ela vai trabalhar em você. Meu irmão, a oração em línguas começou a mudar a minha vida inteira. Primeiro ela bagunça. Porque toda a limpeza é bagunça. Você vai começar a mexer aqui, o que você tem que fazer primeiro? Afasta as coisas todas, né? Você olhar quem tá limpando, parece que tá tudo bagunçado. Cadeira em cima da mesa,
Primeiro, é isso que as línguas começam a fazer. Começa a ter conflito em casa, começa a ver coisas que você não via, começa os demônios que estavam escondidos debaixo do tapete começa a pular pra fora, entende? E depois você começa a ser edificado. O que que é edificação? É a construção. A palavra edificar é a palavra construir. Então é uma construção, é um tijolinho, é uma viga, é uma parede levantada, é uma telha posta, é uma laje posta. Você começa a construir, eu imagino como se fosse um prédio. Você vai construindo. E a edificação do ministério, o tamanho do teu ministério é o tamanho do teu prédio. É o tamanho do prédio. E aonde você constrói ele? Na oração em línguas. Que é Fundamento. o fundamento. Fundamento. Demora, Demora. mas quando começar a construir o prédio também não para mais, né? Exatamente. E aí é o quê? É a oração em línguas que é a sua intimidade com o Senhor. Você vê essa geração que está hoje aí, jovens, pregando e cantando, tem chamado, tem dom, tem talento, mas soltaram elas nas mídias muito rápido, o que acontece? Causa escândalo, vergonha, se frustram, são humilhados, viram chacota nas internet. Exatamente. Agora aquele que fica anos em edificação, quando Deus assopra o nome, nunca mais ele para. Exatamente. É isso que essa geração precisa entender, precisa ser edificada. Porque aí você fala assim, não, então tá bom, orar em línguas, querido, é tempo com Deus. É tempo. É tempo com Deus. E aí é o que você